Olá, muito bom dia a você que acompanha a terceira hora do Jornal da CBN, que volta a abrir espaço para entrevistas com os candidatos à presidência da República. Conforme acordo assinado e aceito por partidos e candidatos, através de seus assessores, a entrevista de hoje será com o candidato a presidente do PSDB, Aécio Neves. Aécio Neves, que foi deputado federal por 4 mandatos, elegeu-se governador de Minas em 2002, foi reeleito em 2006, em 2010, venceu a eleição para o Senado e disputa pela primeira vez a eleição à presidência da República. Já está conosco aqui no estúdio do Jornal da CBN e você também pode assistir a esta entrevista com imagens através das câmeras do estúdio no cbn.com.br. Candidato Aécio Neves, bom dia para o senhor e desde já muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CBN e na Rádio CBN. Bom dia, Milton. Prazer enorme estar aqui e falar para os seus milhares de ouvintes. Hoje no Jornal da CBN nós publicamos e reproduzimos uma reportagem exclusiva feita no Rio de Janeiro sobre um caso aparentemente policial, mas que trata sobre saúde pública. Eu me refiro a uma ação da Polícia Civil que está investigando o desaparecimento de uma mulher de 27 anos que na semana passada, na terça-feira, deixou sua casa para ir para uma clínica de aborto. Ela desapareceu. A reportagem da CBN foi ao local e descobre que o local está fechado com uma placa de aluga-se. Por isso eu lhe digo que não é só um caso policial, é um caso também de saúde pública. O senhor, se fosse presidente da República, diante de situações como essa, faria o quê? Caro Milton, são dois temas absolutamente distintos, mas que têm uma relação entre si. A primeira é a questão da saúde pública. Ao longo desses últimos 12 anos de governo do PT, o governo federal vem ano a ano diminuindo a sua participação no conjunto do financiamento à saúde pública no Brasil. Em 2003, 56% do conjunto dos investimentos vinha da União, que é quem mais tem recursos. Hoje, apenas 45% vem da União. Portanto, restabelecer a garantia de que haverá um financiamento crescente e contínuo para a saúde pública é essencial e faz parte do nosso programa de governo. Em relação à questão específica do aborto, existe uma legislação atual que é a legislação que nós defendemos e consideramos adequada. Estabelece os casos possíveis para que o aborto possa ser realizado no Brasil. O que mostra que casos como esse, a legislação como está, ainda não impede situações como esta de uma mulher que queria ter o direito de abortar e se expôs a um risco. Não é momento de mudar esse tema ou seu partido entende que essa mudança não deve ocorrer? Essa é uma decisão, como você sabe, Milton, que o Congresso Nacional deverá decidir. Não é uma questão que o presidente da República deva arbitrar, até porque não tem poderes para isso. Eu tenho a minha posição, que eu já externei em inúmeras oportunidades, de apoio à legislação atual, mas nada impede que o Congresso Nacional, representando a sociedade brasileira em todas as suas estratificações, debata o tema. Eu não me oporia a esse debate. Bom, o senhor chegou a tratar há cerca de 2, 3 semanas a ascensão de Marina Silva nas pesquisas eleitorais como uma onda. Essa onda continuou crescendo, hoje já atinge inclusive Dilma Rousseff, que estava em primeiro lugar isolada nas pesquisas eleitorais. Essa onda pode se transformar numa espécie de um tsunami na sua campanha, tirando o senhor do segundo turno? Ô Milton, nós temos que receber as modificações no quadro eleitoral com muita humildade e aguardar que os eleitores brasileiros, definam quem vai ou não estar no segundo turno. Eu tenho um projeto para o Brasil, um projeto que foi debatido intensamente ao longo dos últimos anos e traz consigo uma enorme coerência. Nós acreditamos que a gestão pública não precisa ser ineficiente apenas por ser pública. Nós achamos que o Brasil precisa ter uma política econômica transparente. Nós acreditamos que, em relação à inflação, não se pode enfrentá-la com a leniência que o atual governo vem fazendo. Nós já demonstramos lá atrás, quando acabamos com o processo hiperinflacionário no Brasil, que é possível sim combatê-la. Nós achamos que, por exemplo, o respeito às regras é essencial para que o Brasil retome um ciclo de crescimento sustentável. A grande verdade, Milton, é que nós estamos vivendo uma nova eleição. Há 30 dias atrás era um outro quadro, antes do falecimento do meu amigo, o governador Eduardo Campos. E agora existe um outro quadro. A candidata Marina tem as suas potencialidades, disputou já uma eleição presidencial, certamente tem as suas virtudes, mas chegou o momento dela dizer com clareza o que significaria o seu governo, em que direção o Brasil vai. A grande verdade é que há um sentimento hoje amplo de mudança no Brasil. Todas as pesquisas atestam isso e você anda nas ruas, percebe que esse é um sentimento crescente. A minha avaliação pessoal, Milton, é que a presidente da República, a presidente Dilma, que teve a oportunidade de governar o Brasil, fracassou e vai perder as eleições. Esse é o meu sentimento muito íntimo. Existem duas alternativas aí. Uma é a candidatura da Marina, a outra é a nossa.
A nossa tem um projeto apresentado ao Brasil ao longo desse último ano, amplamente discutido, com começo, meio e fim. E aquilo que é essencial, com quadros qualificados para implementá-lo. Porque a mudança, ela não se dará apenas no dia da eleição. A mudança se inicia no primeiro dia do próximo mandato. E eu tenho certeza que a mudança segura, a mudança qualificada, a mudança de valores é representada pela nossa candidatura. Diante do atual cenário, quem é o adversário a ser vencido nesse momento? A presidente Dilma ou a candidata Marina Silva, no caso da sua candidatura? Ambas. Olha, eu sou oposição ao governo que está aí. Isso não sou uma oposição circunstancial. Eu não virei oposição agora. Eu nunca participei de governo do PT. Eu nunca fui filiado ao PT. Eu acredito que esse aparelhamento da máquina pública, esse pouco zelo pela questão ética, essa incapacidade gerencial do governo, essa visão equivocada da nossa política externa, tudo isso deve ser combatido. E isso é natural na política, é preciso que as pessoas tenham um lado. O meu lado é o de oposição ao governo da presidente Dilma. A minha candidatura foi construída com base em propostas que visam combater esse aparelhamento, investindo na meritocracia, apresentando uma nova visão na relação com o mundo, mais investimentos na saúde, enfim, esse é o nosso projeto. A candidatura Marina tem as suas virtudes e eu as respeito, mas é uma candidatura que traz também um conjunto de contradições muito grandes, né? Ela fez toda a sua história política no PT, como vereadora, como deputada estadual, como senadora por 2 mandatos. Eu acho até que a evolução ela tem que ser saudada, mas a Marina que hoje defende a política econômica do PSDB, é a Marina que lá atrás votou contra a lei de responsabilidade fiscal, se colocou contra o Plano Real. Mas ela terá a oportunidade de esclarecer essas contradições. Agora, há, no momento, uma sensação em relação à sua candidatura de que o senhor perdeu o momento certo para subir nas pesquisas. E aí vou pegar 2 casos recentes. Caso de Agripino Maia, que fala que o senhor pode apoiar a Marina Silva no segundo turno e parece que causou um tremendo constrangimento dentro da candidatura. O caso de São Paulo. Somente depois de 3 semanas de campanha no rádio e na televisão, seu nome aparece ligado ao de Geraldo Alckmin na campanha eleitoral, sendo que o de Marina Silva apareceu antes, com a presença de Beto Albuquerque. O seu partido está desistindo da sua candidatura? Milton, eu tenho certeza que não, porque o meu partido tem um projeto para o Brasil. Ao contrário, o governador Alckmin tem sido absolutamente solidário à nossa candidatura. Eu talvez até hoje na campanha devo ter feito 15 a 20 eventos ao lado do governador Alckmin. Mas não apareceu na campanha eleitoral, foi circunstancial isso? Saio daqui agora, vou com o governador Alckmin à cidade de Santos. Num momento como esse, Milton, nós temos que ter muita serenidade. Até um mês atrás eu estava num folgado segundo lugar e eu não me lembro de você ou ninguém dizer, não, essa já está no segundo turno. Vamos ter tranquilidade, a eleição se decide no dia 5 de outubro. Essa pressa em fazer o diagnóstico, em antecipar a decisão do eleitor, não faz bem a boa política. Ganhar ou perder a eleição é normal, é do processo eleitoral. Eu acredito que eu vou vencer por uma razão que se sobrepõe a todas as outras, Milton. Eu tenho o melhor projeto para o Brasil. O Brasil viveu e paga um preço alto hoje pela inexperiência da atual presidente da República, que não tinha administrado ainda nada e assumiu o governo brasileiro. Está aí. Qual é o preço disso? Inflação saindo do controle, recessão técnica na economia, uma perda enorme de credibilidade do país. Uma nova aventura não faria bem ao interesse do brasileiro, desse brasileiro que nos ouve agora. Candidato Aécio Neves, o Merval Pereira, comentarista de política da Rádio CBN, está na ponta da linha e tem uma pergunta para fazer para o senhor. Merval Pereira, bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, candidato Aécio Neves. Candidato, na sua estratégia de campanha, o senhor planejava vencer a eleição em São Paulo e em Minas, tirando uma vantagem grande para neutralizar a votação da presidente Dilma no Nordeste. E pretendia também ter uma boa votação no Rio. No momento, o senhor está em 3º lugar em São Paulo e no Rio, e em Minas está um pouco à frente apenas da presidente Dilma. O senhor acredita ainda que esse panorama possa ser revertido nesse mês de campanha, um mês que falta para a campanha? Bom dia, meu caro Merval. Acredito e acredito muito. Porque o Merval acabava de dizer ao Milton aqui, aos ouvintes, nós temos um projeto para mudar o Brasil pelos próximos 4 anos. O Brasil não aguenta uma nova aventura, uma incerteza no seu horizonte.
Eu tenho o apoio hoje de estruturas políticas sólidas, mas mais do que isso, de setores da sociedade muito expressivos, não apenas nesses estados, em todos os estados brasileiros. Eu irei até o último dia defendendo aquilo que acredito que seja bom para o Brasil. E não tenho dúvidas, Merval, que nós temos um projeto que traz consigo uma enorme coerência e, como eu disse agora há pouco, um time muito qualificado para implementá-lo. Eu não estou olhando sobre a cerca lá no terreno do vizinho para encontrar ali quadros que possam me ajudar lá na frente. Nós temos no nosso campo político uma seleção brasileira pronta para entrar em campo. E um país que tem uma seleção pronta para entrar em campo não pode se contentar em jogar com um time de segunda ou de terceira divisão. Agora, o senhor tem clareza de algum sinal de que demonstre que haverá esta mudança no posicionamento do eleitorado ou ainda vai acontecer? Olha, Milton, eu não tenho bola de cristal. Por que eu lhe pergunto isso? Porque ontem ainda saiu mais uma pesquisa Ibope, Rio de Janeiro e São Paulo, mostrando Marina Silva acima de Dilma Rousseff e acima do senhor. Todos os dados até agora têm mostrado nesse sentido. Que fato novo é esse na campanha que pode mudar este cenário, no seu entender, já que o senhor tem demonstrado aqui hoje, pelo menos nessa conversa, uma confiança de que a mudança haverá? Ô Milton, se a eleição fosse hoje, nós certamente não estaríamos aqui conversando. A eleição é daqui a 30 dias. O meu papel é demonstrar com muita serenidade, mas com absoluta firmeza, que nós temos um projeto que não é do PSDB, não é dos partidos aliados, é do Brasil. Eu sou brasileiro como você e não quero que o Brasil continue sendo governado da forma como vem sendo, aparelhado como foi pelo governo do PT, com essa ineficiência crônica que tem transformado o Brasil num cemitério de obras abandonadas, que nos permitiu ao longo de 12 anos viver um alinhamento na nossa política externa que benefício algum trouxe ao Brasil. A qualidade das nossas ações na área social vem diminuindo a cada ano. A saúde é de péssima qualidade, a omissão na área de segurança é criminosa. E eu quero agradecer aqui a presença no estúdio do senador Aloysio Nunes, meu companheiro de chapa, candidato à vice-presidência da República. Nós temos um time, Milton, extremamente qualificado. E eu tenho que acreditar que vai prevalecer a razão. E prevalecendo a razão, nós venceremos as eleições. Merval Pereira, algo a acrescentar? Não, tá bem. Tá certo. Obrigado, Merval. Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho também nós vamos ter participação do Kennedy Alencar aqui conosco no Jornal da CBN. Antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta, já que o senhor tem tratado aí dessas questões dos programas de governo dos seus adversários, ou no caso das suas duas adversárias. No seu programa lançado recentemente no Nordeste, o senhor trouxe a ideia de apresentar o Poupança Jovem. E aí, quando vai se olhar no seu estado, se descobre que esse projeto atende apenas 1% das cidades de Minas Gerais. Ou seja, lá não funcionou. Vai funcionar no Brasil? Milton, eu lamento seu desconhecimento em relação ao programa. O objetivo do programa é exatamente esse. O programa tinha o objetivo de, até o ano que vem, até 2015, atender a 10% dos jovens no ensino médio. Hoje atende a 8,7%. Até o ano que vem atenderá a 10%. Ele não tem o objetivo de universalizar o atendimento nos municípios. Ele é focado nos grandes centros, sobretudo nas populações, nas áreas de alto risco social. Esse é o foco do programa. Essa foi uma matéria também escrita por alguém que não teve o cuidado de compreender a dimensão extraordinária desse programa. O que é o Poupança Jovem? É um programa focado nas áreas de maior risco social, onde há uma maior evasão escolar, repito, na periferia das grandes cidades, para que uma bolsa seja paga ao aluno do ensino médio, a partir dos 15 anos de idade, um dinheiro é depositado na conta dele e ele só pode sacar esse dinheiro quando completa o 3º ano. E desde que cumpra com algumas exigências de escolaridade, de notas, de não envolvimento em problemas com a polícia e participação em alguns dos programas oferecidos pelo governo de integração social. Na verdade, nós estamos dando a ele uma oportunidade, quase que uma concorrência à sedução do tráfico de drogas ou da criminalidade que está naquele entorno. Nós conseguimos, e esse é o dado mais relevante do que esse que você citou, diminuir a evasão escolar em mais de 50% nessas regiões. Olha que coisa extraordinária. Vou levar esse programa, eleito presidente da República, para o Brasil, não para chegar aos 5.500 municípios brasileiros, mas focado nas regiões mais populosas, nas favelas, nos aglomerados, onde essa evasão escolar é maior. Mas é tão pouca gente assim que precisava desse programa, então?
Olha, Milton, você faz o programa a partir dos recursos que você tem, da previsão orçamentária. Esse programa tinha o objetivo de chegar a 10% dos alunos do ensino médio. E vamos chegar a 10% no ano que vem. Porque senão seria muito fácil. Se esse objetivo chegar a 100%, você pegaria uma escola em cada município com muito menos alunos e atenderia a 100%. Você diria, parabéns a essa, você chegou a 100%. Não é isso, Milton. Programas sérios têm que ser avaliados na sua dimensão, na sua profundidade. Qual é a meta e quanto vai custar esse programa no Brasil? Olha, nós vamos começar esse programa pelos 10 estados onde há maior evasão escolar. Tá? E nós queremos fazer parceria com os estados, para que os estados, no caso de Minas Gerais, nós depositamos R$1.000 anualmente para cada jovem. No final ele fica com R$3.000 mais o rendimento. E nós estimulamos que ele faça alianças, nós estimulamos ali o empreendedorismo, que ele possa fazer parcerias com outros jovens e abrir um pequeno negócio logo depois que eles formem. Nós vamos começar a partir, e vamos executá-lo a partir da possibilidade orçamentária. E nós já focamos os estados onde a evasão escolar do ensino médio é acima de 13%, e são os 10 estados onde essa evasão é maior, nós iniciaremos esse programa com a meta de chegarmos a 1 milhão de alunos. Quando o senhor falou desse projeto, o senhor disse que o dinheiro saía no dia da formatura. Depois se descobriu que não saía no dia da formatura. No dia da formatura. O senhor também não estava muito por dentro das regras? Milton, o programa é extraordinário, Milton. É um programa exemplar que outros estados já buscam implementar. A partir do dia da formatura, ele está apto a receber o recurso. Aí tem o procedimento para checar se ele cumpriu todas as exigências e recebe alguns meses depois. Você acha que isso diminui o programa? Kennedy Alencar está na ponta da linha, tem pergunta para fazer para o senhor também, nosso comentarista de política aqui do Jornal da CBN. Kennedy, bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, candidato Aécio Neves. Bom dia, ouvintes. Candidato, o senhor anunciou que o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, será o seu ministro da Fazenda. Ele já disse, o custo de tomar medidas porventura impopulares é menor do que não tomar. Também afirmou, o salário mínimo cresceu muito ao longo dos anos. Disse ainda, o arroxo com dispensas e suspensões de trabalho já começou. Vamos cair na real. E aí na última entrevista dele ele afirmou uma coisa em sentido contrário, dizendo, não vamos arrochar salários nem assassinar velhinhas. Eu pergunto para o senhor, para ficar claro, qual será a sua política econômica no seu governo? Qual declaração que vale? A de que o custo de tomar medidas impopulares é menor do que não tomar e de que o arroxo já começou, que, portanto, serão necessários sacrifícios, ou de que não vai arrochar salários nem assassinar velhinhas, como disse o Armínio Fraga? Bom dia, Kennedy. Olha, o meu governo terá uma política econômica responsável, até porque não há espaço para maldades, elas já foram todas feitas por esse governo. Nós estamos em processo de recessão, Kennedy. A inflação hoje de alimentos, ela leva aí 30% a 40% do salário daqueles que menos têm e ela já está em 2 dígitos há mais de um ano. O que eu sinalizei de forma muito clara no momento em que digo que se vencer as eleições o ministro da Fazenda será Armínio Fraga, na verdade na direção daquilo que eu disse agora há pouco. Nós temos um time altamente qualificado, nós precisamos resgatar a confiança no Brasil. Essa confiança foi-se embora pela atrapalhada que o atual governo fez na nossa política econômica, inclusive na macroeconômica, em relação à flexibilização dos pilares que nos trouxeram até aqui. A sinalização em relação a Armínio é por uma política fiscal transparente, previsibilidade na definição das regras, fortalecimento das agências reguladoras, e eu tenho muita confiança, Kennedy, que a nossa vitória permitirá o resgate dessa confiança e, a partir do resgate da confiança, o retorno dos investimentos absolutamente necessários a que o Brasil volte a crescer. O Brasil não pode se contentar em continuar a ser o país que menos cresce na nossa região, né? Não existe razão que justifique isso. O atual governo terceiriza sempre essas responsabilidades, como se não fosse problema da má gestão da economia. Grande parte do que aconteceu no Brasil hoje, que nos trouxe esse quadro perverso de inflação no teto da meta e crescimento extremamente baixo, é responsabilidade de um governo que interviu de forma absolutamente irresponsável em diversos setores da economia e afugentou os investimentos. Nós temos uma taxa de investimentos hoje na economia ainda em torno de 18% do PIB. Isso precisa saltar. Nós estamos querendo levá-la nos próximos 4 anos, alguma coisa em torno de 24%. Kennedy Alencar. Candidato, mas não fica claro pelo pensamento do Armínio Fraga que para combater justamente essas atrapalhadas que o senhor disse que existem aí na macroeconomia, a inflação está num patamar muito alto, o crescimento vai ser de menos de 1% ao ano, que seriam necessárias medidas duras, ou seja, precisa piorar antes de melhorar?
e cair o senhor com medo de perder votos, não estaria dizendo ao eleitorado claramente que serão necessários sacrifícios? Ou seja, não seria mais leal dizer claramente para o eleitorado, olha, antes de melhorar, vão ser necessários sacrifícios, pode piorar um pouco, isso pode afetar, por exemplo, o emprego, a renda, mas é o caminho. Não seria mais honesto com o eleitorado, candidato? O Kennedy, ninguém tem sido mais claro, honesto com o eleitorado do que nós. Nós temos um projeto para o Brasil que você conhece muito bem. A simples eleição do nosso time, que não é eleição de um nome, o Brasil não precisa de salvadores da pátria, mas a sinalização que a nossa eleição dá, ela por si só, nos permitirá viver um efeito, Kennedy, oposto àquele que nós vivemos em 2002, que você certamente se lembra, com a eleição do presidente Lula e as incertezas que a sua eleição gerava naquele instante. Nós tivemos uma disparada do dólar, um pico inflacionário grande. A nossa eleição vai criar um ambiente, a meu ver, de absoluta tranquilidade para que nós possamos reorganizar a economia brasileira. Não há um caminho melhor, Kennedy, para o Brasil hoje, senão a nossa eleição. Kennedy, muito obrigado também pela sua participação, conversando conosco aqui nesta entrevista com o candidato Aécio Neves do PSDB, que está no estúdio do Jornal da CBN. Candidato Aécio Neves, já ainda no campo da economia aqui, claro que dos grandes desafios que o Brasil tem, um deles é a redução da desigualdade social. Hoje, nós olhamos para o estado de Minas Gerais e vemos que essa desigualdade ainda é muito grande. O IDH de Minas é o 9º no país, é o pior da região sudeste. Também, entre outros pontos, quando nós olhamos as diferenças que existem no Vale do Jequitinhonha e a área mais rica, é enorme. Não foi possível reduzir essa desigualdade social dentro do estado de Minas com um trabalho a longo prazo que vem sendo realizado pelo senhor, pelo seu partido, que há tanto tempo está à frente do comando do estado de Minas? Claro que foi, e é por isso que ele está há tanto tempo à frente do governo de Minas. Milton, eu sugeriria que você lesse os números com um pouco mais de profundidade. Você vê que ao longo dos últimos anos, o IDH de Minas melhorou muito. Você, se tivesse estudado um pouco mais a realidade de Minas, estaria me cumprimentando por ter levado Minas, um estado ainda tão desigual, com o Vale do Jequitinhonha, com o Norte Mineiro, a ter a melhor educação fundamental do Brasil. Por que essa região do Vale do Jequitinhonha não se consegue avançar nesse mesmo sentido? Não, mas avançou-se muito. Minas Gerais, incluindo o Vale do Jequitinhonha, Milton, veja bem, com todas as desigualdades que nós temos, e a natureza nos trouxe essas desigualdades, nós temos a melhor educação fundamental do Brasil, Milton. Nós temos a melhor saúde pública de toda a região sudeste, não sendo o estado mais rico dessa região. Nessa região a que você se refere, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, que talvez você não conheça, o norte de Minas, que é o nosso Nordeste, para muito orgulho nosso, incrustado no nosso território. Quando eu terminei o meu governo, nós tínhamos investido 3 vezes mais, talvez não esteja isso nas suas anotações, 3 vezes mais per capita, por cidadão, na região mais pobre do que nas regiões mais ricas. Os índices de desnutrição infantil nessas regiões mais pobres, que eram imensamente desiguais, hoje são iguais às regiões mais ricas do estado. Eu não tenho a varinha de condão de transformar do dia para a noite a realidade de um estado com 20 milhões de habitantes, mas nós melhoramos muito a realidade dos mineiros. E só esse dado, Milton, levar um estado como Minas Gerais, repito, que não é o mais rico, não é o mais homogêneo dos estados brasileiros, a ter a melhor educação fundamental do Brasil, é algo de que eu me orgulho imensamente. A participação desta região no PIB do estado de Minas Gerais não permaneceu inalterada durante todo esse tempo? Não, aumentou muito. Nós tínhamos eu vou lhe dar um dado, Milton. Minas tem 853 municípios, não sei se você sabia disso. 229 dessas cidades não tinham ligação asfáltica quando eu assumi o governo. 5 eram de responsabilidade da União, a 224 de responsabilidade do Estado. Você falar em desenvolvimento econômico nessa região e a partir daí desenvolvimento social, sem ligá-las ao asfalto, estou falando de cidades até com 100 quilômetros de distância, né? Era uma falácia. Ligamos todas as cidades, interligamos essas cidades num sistema de saúde que é extraordinário e hoje reconhecido pelo Ministério da Saúde como exemplar. Temos o maior conjunto de políticas de assistência médica do país, aqueles programas de saúde da família. Minas Gerais é o estado que mais aplica esse programa e que já chega nessa região a quase 100% da população.
Repito, na área da educação, na área da saúde, houve uma revolução exatamente nas regiões mais pobres do Estado. Talvez seja essa a razão que sucessivamente vem fazendo com que os eleitores dessa região votem na nossa proposta de governo. E não é o que nós estamos vendo agora, pelo menos de acordo com as pesquisas eleitorais, quando uma candidatura de oposição leva vantagem sobre o seu candidato no estado de Minas. Você está antecipando as eleições e está me lembrando... Não, eu estou trabalhando com os dados, que aliás não são os meus dados, são dados de pesquisa e que os seus partidos também trabalham para traçar as estratégias. Se você me permitir responder, eu vou responder com muito prazer. Eu só estou complementando porque para não dar a entender que eu estou trabalhando com dados aleatórios. Não, são dados que os próprios partidos... O senhor vai responder. Só me permita complementar a pergunta. Eu estou trabalhando com dados que o seu próprio partido e a sua candidatura também trabalham para traçar suas estratégias. Então, nós não estamos falando de algo que surgiu do nada. Quando eu puder responder, posso? Tá aí o Você momento me lembra muito, responder. Milton. Desde as 8 horas da manhã nós estamos fazendo perguntas e ouvindo suas respostas, sem nenhuma interferência, apenas dialogando. Quando eu puder responder, você me avisa. Pode responder, por favor. Você me lembra exatamente o que eu via muito há 4 anos atrás, nessa mesma época, Antônio Anastasia, que foi um grande governador dos mineiros, não sei se você já ouviu falar dele, tinha um índice de pesquisas muito menor do que o nosso candidato tem agora. Venceu as eleições, Milton, em primeiro turno, com mais de 60% dos votos. E eu acredito que nós vamos vencer mais uma vez, a não ser que eu esteja aqui desavisado e você antecipou as eleições para hoje. Eu não estou antecipando as eleições, estou trabalhando com os dados de pesquisas deste momento e que, aliás, são os mesmos dados trabalhados pelos candidatos e partidos. Seu partido trabalha com base nessas pesquisas. Existe, então, também como o senhor está vendo no cenário nacional, em Minas Gerais especificamente, um momento para esta mudança. Eu tenho dito a você, Milton, que nós vencemos todas as últimas eleições em Minas Gerais, porque nós temos um projeto de governo que os mineiros reconhecem. Talvez você não, porque está muito distante de Minas, mas que os mineiros reconhecem como exitoso, correto, com resultados extraordinários em todas as áreas. Eu não ganho as eleições em Minas pelo meu sorriso, eu ganho as eleições em Minas porque nós temos um time muito qualificado e, repito, o governador Anastasia, nesse mesmo momento, nas eleições passadas, tinha um quadro eleitoral nas pesquisas muito pior do que nós temos hoje. Eu tenho que confiar, Milton. Eu não estou dizendo que vou ganhar todas as eleições. A eleição se perde. Já perdi eleições, inclusive, também. Já perdi uma eleição. E acho que se aprende muito com isso. Agora, o que você não pode perder é a capacidade de defender aquilo em que você acredita. Eu vou até o último dia dessa eleição defendendo um Brasil diferente, um Brasil eficiente, um Brasil ético e eu tenho absoluta confiança que no momento da decisão essa será a proposta vitoriosa. Pergunta do ouvinte Avelino Dutra. Ele gostaria de uma posição sua sobre o programa Mais Médicos que está em vigor no país. O que o senhor pretende fazer com este programa? Olha, eu sou não apenas a favor de mais médicos, mas eu sou a favor principalmente de mais saúde. Disse a você inicialmente que nós temos que resgatar a participação do governo federal no conjunto de investimentos em saúde pública. Nós vamos criar a carreira nacional de médicos para que nós possamos formar médicos que ao longo do tempo possam ocupar essas regiões onde não há, enfim, uma presença adequada ainda de médicos. No caso específico desse programa, acho que o Brasil tem que fazer uma nova negociação com a OPAS para que os médicos cubanos não sejam discriminados em relação a médicos de outros países, porque eles recebem hoje cerca de 30% do que recebem os médicos que vêm de outras partes do mundo. Acho que o Brasil tem autoridade e condições de fazer uma negociação que impeça essa discriminação. E nós temos um conjunto de propostas na área da saúde que passa, por exemplo, Milton, pelo financiamento via BNDES de consultórios de especialidades, que é o grande gargalo hoje do atendimento à saúde pública no Brasil, são as especialidades. Nós estamos propondo que o BNDES possa financiar esses consultórios em regiões definidas, para serem instalados em regiões definidas pelo Ministério da Saúde, onde haja carência daqueles serviços, e o pagamento será feito com a parte do atendimento desses consultórios feitas a partir do atendimento básico da saúde, indicados pelo Programa de Saúde da Família ou pelo próprio Mais Médicos. Além de 500 clínicas de especialidades que nós fizemos em Minas Gerais e já funcionam e queremos levar para o Brasil. O programa Mais Médicos tem hoje em torno de 14 mil médicos. No Brasil, 11 mil são cubanos. Se a OPAS não aceitar esta mudança de regras,
o senhor teria condições de trazer médicos para substituir os cubanos? Eu acho que o Brasil tem toda a condição, exatamente porque esses médicos também precisam de um destino, tem toda a condição de impor uma negociação diferente dessa que Cuba impôs ao Brasil. Se você achar que Cuba tem mais força para impor ao Brasil uma negociação, eu concordaria com você. Eu acho que o Brasil tem mais força para impor uma negociação onde esses médicos que são uma solução temporária, não é uma solução definitiva, até porque o contrato deles é de 3 anos, possam atender no Brasil. Mas nós temos que cuidar estruturalmente da carência de médicos. Isso passa pela criação da carreira nacional de médicos. Fechando nossa conversa com um tema que abriu a sua campanha e o senhor durante muito tempo teve que responder sobre ela. Investimento no aeroporto da cidade de Cláudio, interior de Minas Gerais, 14 milhões de reais, numa terra que era de seus parentes e que o senhor utilizou muito. Desde o início da campanha, o senhor tem dito que isso não lhe constrangeu. Isso, para o senhor, foi um investimento normal e que estava dentro dos parâmetros usados pelo governo de Minas Gerais. Um investimento com desse montante, em benefício, que pode lhe beneficiar, ou seus parentes, não é um motivo de constrangimento? Não, ao contrário, se teve alguém prejudicado, foi o ex-proprietário do terreno que não recebeu até hoje o valor da indenização. Milton, isso foi debatido imensamente, esclarecido. Todas as obras, não foi apenas essa, todas as obras feitas pelo meu governo atenderam ao interesse do Estado e foram milhares de obras, todas elas acompanhadas pelo Ministério Público e aprovadas pelo Ministério Público. Me orgulho imensamente, Milton, do governo que fiz, dos avanços que trouxemos a Minas Gerais e é exatamente esse portfólio, acho que esse currículo de uma gestão exitosa, ética, eficiente, que me faz hoje candidato à presidência da República. Repito, o que nós fizemos em Minas Gerais, nessa e inúmeras outras obras, honram e orgulham os mineiros que têm me eleito e reeleito sucessivamente. Candidato Aécio Neves, do PSDB, eu quero lhe agradecer pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN, conversando das 8 às 8h30 da manhã e trazendo aqui alguns dos seus pontos de vista sobre esses diferentes assuntos. Muito obrigado e um bom dia para o senhor. Eu agradeço essa oportunidade, Milton. Lembrando que amanhã, nesse mesmo espaço, nós teremos o candidato Emael. Na sexta-feira, nós teremos Marina Silva, do PSB.